Hoje daremos continuidade à série Fins dos Tempos. A gente vem falando nos 3 últimos sermões sobre como seriam os finais daquele dia, naquele glorioso dia onde o Senhor Jesus voltará para buscar a sua amada igreja. E hoje nós chegamos à volta de Jesus, o tema hoje intitulado. Em Mateus 24, 29 e 44 é onde nós temos o texto base da ministração do dia de hoje. Se você quiser abrir a sua Bíblia, você pode abrir para me acompanhar. O pastor Bruno, nas 3 últimas ministrações, falou sobre gafanhotos, pandemia e seca, 2 Crônicas. E esses sinais apontariam para o fim. A gente viu que, propriamente dito, não era o fim. Todos esses sinais, eles apontariam para, sim, a vinda do Senhor Jesus. Guerras, fome, terremoto, pandemia, onde Jesus agora, sentado no Monte das Oliveiras, começa uma ministração para os seus discípulos. Os seus discípulos estavam à parte com ele, e Jesus começa uma fala bem complexa, um sermão bem complexo. E ele fala para os seus discípulos que teria guerras, fomes, terremotos, pandemia, mas ele fala que ainda não seria o fim. Ainda não seria o retorno. Aí chegamos em Mateus 24, 13 a 28. Semana passada o pastor Bruno ministrou. Então virá o fim. O evangelho pregado sobre todas as nações e a grande tribulação chegaria. Aqui Jesus ele foi indagado pelos seus discípulos, porque os seus discípulos perguntaram: Jesus, quando seria o fim? Quando seria a tua volta? E quando esse templo aqui, sobre o templo de Jerusalém, quando ele será destruído? E aqui Jesus ele começa a falar com seus discípulos. Entraremos agora na palavra propriamente dita dessa noite, e aí Jesus ele começa dizendo assim para os seus discípulos: olha, na minha vinda será assim, logo em seguida a tribulação daqueles dias, o sol escurecerá, a lua não dará a sua claridade, as estrelas cairão do firmamento e os poderes do céu serão abalados. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem. Todos os povos da terra lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos, de uma extremidade dos céus. Irmãos, versículo 29 aqui, Jesus, ele junta alguns versículos que Daniel, que Ezequiel, Isaías e Joel falaram e proferiram sobre a vinda do Filho do Homem. E aqui Jesus ele fala sobre o sol escurecer, a lua não dará mais a sua claridade, as estrelas caindo do firmamento. Isso a gente não pode ver esse versículo de uma forma literal. Sabemos que quando Jesus voltar, novos céus e nova terra chegarão, certo? Porém, quando chegar novos céus e nova terra, nós sabemos que Jesus é o esplendor da glória. Naqueles dias não precisará mais ter nem sol, nem lua, nem luminares, porque o próprio Jesus vai iluminar toda a Nova Jerusalém, que será adornada para vir buscar a sua igreja. Mas aqui Jesus fala, seguido a tribulação, ou seja, a igreja passará pela tribulação, certo? Então aqui Jesus falou que quando começar a tribulação, está bem próximo ao Filho do Homem aparecer. Todos os povos da terra se lamentarão e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e glória. A primeira vez Jesus ele veio, e veio de uma forma humilde, irmãos. Jesus nasceu numa manjedoura. Jesus veio para que hoje eu e você pudéssemos ter sido reconciliados com o Pai. Na cruz do Calvário, Jesus lá nos reconciliou. Através da morte de Jesus, hoje nós temos paz com Deus. Os nossos pecados foram cravados na cruz do Calvário com Jesus. Mas essa segunda vinda não será da mesma forma que a primeira. Essa segunda vinda será o fim, o final. Será uma segunda vinda de juízo para aqueles que não reconhecem o Senhor Jesus ainda como seu Salvador. Mas para a sua igreja, para nós que reconhecemos o Senhor Jesus como nosso Salvador, será um dia glorioso. Tem que ser um dia que todos os dias nós devemos ansiar por essa volta. E aí, como está o nosso coração para essa volta? Será que nós ansiamos todos os dias por esse retorno de Jesus?
Porque quando isso acontecer, ele enviará os seus anjos com um grande som de trombeta, os quais reunirão os seus escolhidos dos 4 ventos de uma extremidade à outra dos céus. Nesse dia, não haverá mais tempo para arrependimento. Nesse dia não haverá mais tempo para que as pessoas venham a reconhecer Jesus como seu Salvador. Esse é o último dia. Então os escolhidos serão levados com o Senhor Jesus, aqueles que reconhecem o Senhor Jesus como o seu Salvador. E haverá grande juízo sobre a terra para aqueles que não reconheceram o Senhor Jesus como o seu Salvador. Amém, meus irmãos? E para que isso aconteça, o próprio Jesus falou, olha, o Evangelho precisa ser pregado. E pregado a todas as raças, a todas as tribos. O Evangelho precisa chegar de norte a sul, de leste a oeste desse globo terrestre. E uma grande perseguição começará. A intensidade das perseguições começará. A gente viu que várias perseguições já começaram e a intensidade nos últimos dias tem se intensificado. A gente vê o exemplo da China. Na China agora as pessoas estão perdendo seus auxílios se não se renderem aos imperadores lá. As igrejas começaram a ser destruídas na China. E os cristãos lá, genuínos cristãos, não estão negando o nome do nosso Senhor Jesus, porque eles têm aquilo que é de mais precioso para eles. Versículo 32 e 33, irmãos. Aprendam a parábola da figueira. Quando já os seus ramos se renovam e as folhas brotam, vocês sabem que o verão está próximo. Assim também vocês, quando virem todas essas coisas, saibam que está próximo às portas. Irmãos, aqui, os discípulos fizeram 2 perguntas. Quando seria a destruição do templo e quando seria o retorno de Jesus? Jesus ele falou que não ficaria pedra sobre aquele templo. E os discípulos ficaram curiosos. Então aqui Jesus fala, olha, quando vocês virem o exército romano começar a cercar Jerusalém, quando vocês virem que o exército romano começar a pressionar, vocês tenham a certeza que essas coisas começarão a acontecer. Essas coisas o quê? A destruição do templo de Jerusalém. Era isso que Jesus aqui queria dizer. É desse exemplo, dessa parábola, que Jesus usava parábolas para fazer com que a ilustração para os seus discípulos ficasse mais fácil. É isso que ele quer dizer. E ele diz mais, em verdade lhes digo, que não passará essa geração sem que tudo isso aconteça. Passará o céu e a terra, porém as minhas palavras não passarão. Irmãos, essa geração aqui é a própria geração dos judeus. Os judeus viram tudo aquilo ali acontecer. Os judeus passaram por toda a destruição, tanto de Jerusalém, quanto a destruição do templo. E Jesus deixa muito bem claro, os céus vão passar. Novos céus e nova terra um dia virão. Mas as palavras de Jesus, elas não passaram. Faz 2000 anos que a palavra de Jesus vem perpetuando. Faz 2000 anos que a palavra de Jesus, de geração em geração, elas chegaram até aqui, para mim e para você. E nós devemos dar glória a Deus por isso, porque eu e você estamos aqui essa noite por causa da palavra de Cristo, que foi um dia pregado para mim e para você. E aí, amado irmão, essa palavra ela não passa de geração em geração. Mas aí eu te pergunto, como está o nosso coração nos dias de hoje? Como está uma aplicação pessoal para as pessoas, os incrédulos que essa palavra de Jesus está diariamente sendo pregada, sendo ministrada pelos cristãos? E como está o coração do incrédulo que talvez ele nem saiba que Jesus um dia vai voltar? Talvez a gente ainda tem pessoas da nossa família, pessoas do nosso trabalho que nem sabem que Jesus vai voltar. Essas pessoas sabem que Jesus nasceu numa manjedoura, comemoram um Natal. Eles não sabem que um dia o rei irá voltar. O que eu e você temos feito para essas pessoas? O que eu e você temos falado para eles? Porque essas pessoas no grande juízo, no juízo que acontecerá, porque Jesus falou que cedo ou tarde ele viria, essas pessoas, infelizmente, elas, nesse glorioso dia, elas não estarão com os escolhidos que subirão para junto com o Senhor. Mas ainda nós temos os cristãos que ainda estão com os olhos por aqui na terra. E eu te pergunto, e se Jesus voltasse semana que vem? E se Jesus voltasse hoje à noite? Como é que estaria o meu coração e o seu coração? Será que você falaria assim para mim, pois é, mas esse ano a gente acabou de alugar uma casa na praia, acabei de comprar um carro novo, olha, fui promovido no meu emprego. Ah, Jesus poderia voltar daqui a um tempo ainda, né? Irmãos, o coração do cristão que não anseia pelo retorno de Jesus e que os seus olhos ainda estão nessas coisas terrenas, nós precisamos tomar cuidado. É lícito ter as coisas.
um carro, uma casa. Isso tudo é lícito. Agora, os nossos olhos, o nosso coração não podem estar nessas coisas. Nós precisamos estar focados naquilo que Cristo tem para nós, que é a vida eterna, que é passar a eternidade com Ele. As coisas aqui passarão. A nossa vida é muito frágil. Se nós pensarmos em viver 100 anos nessa terra, comparado com a eternidade que nós vamos passar com Jesus, o que é 100 anos para a eternidade? Tira 100 anos da eternidade, o que sobra? Sobra a eternidade. Então nós precisamos ser intencionais, irmãos. E nós precisamos estar cada dia mais intencionais e ansiando pela volta de Jesus. E nós temos aqueles cristãos que quando a gente conversa e fala, e entra no assunto do retorno de Jesus, e eles falam, nossa, mas Jesus teria que voltar logo. Mas por que ele não volta logo? Aí nós nos perguntamos, pois é, tu anseia pelo retorno de Jesus. Cara, minha vida está um caos. Minha vida está uma verdadeira bagunça. Amado irmão, se a vida do cristão está assim, e ele pensa que Jesus é uma fuga para ele, quando Jesus voltar, tudo vai terminar, porque Jesus nesse momento será uma fuga. Que pena. Esse cristão ele está redondamente enganado, ele precisa consertar a sua vida. Ele precisa pedir para o Espírito Santo mostrar para ele aonde ele precisa consertar a sua vida. Então eu e você fizemos parte disso. Eu e você precisamos pedir para o Espírito Santo sondar o nosso coração. Porque se eu e você nos identificamos com alguma dessas aplicações aqui, existe alguma coisa errada com a nossa vida. Nós precisamos todos os dias de manhã abrir a porta da nossa casa, sair para o nosso trabalho e dizer, será que você volta hoje, Senhor Jesus? O meu coração e o seu coração precisam estar preparados. Amém, irmãos? Versículo 36. Mas a respeito daquele dia, a hora ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho senão o Pai. Pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Pois assim como nos dias anteriores ao dilúvio, comiam e bebiam, casavam-se e davam-se casamento, até o dia em que Noé entrou na arca, e não o perceberam até que veio o dilúvio, e os levou a todos, assim será também a vinda do Filho do Homem. Mas a respeito daquele dia e nem hora, ninguém sabe. O próprio Jesus falou para os seus discípulos, olha, eu não sei. O próprio Jesus, homem naquele momento, o próprio Jesus que se destituiu da sua glória, ele falou para os seus discípulos, olha, vocês precisam ficar vigilantes. Porque o dia e a hora só o Pai sabe, nem os anjos do céu. Então muitas vezes a gente vê outras pessoas falando heresias que colocam datas na volta de Jesus, no retorno de Jesus, e tentam remarcar essa volta de Jesus, e protelam essa volta de Jesus. Só o Pai sabe esse retorno. E hoje Jesus que está junto com o Pai, lógico que eles sabem, amados irmãos, o dia que ele vai voltar. Ou senão ele está lá, opa, agora eu vou, não, agora eu não vou, Pai. Quando é que será que eu vou? Ele sabe o dia que ele vai voltar. Então nós precisamos respeitar isso. Nós precisamos respeitar o tempo de Deus. Amém? Pois assim como foi nos dias de Noé. Acho que os dias de hoje não estão tão diferentes como nos dias de Noé, irmãos. Noé aqui, ele era taxado como louco. As pessoas faziam chacota com Noé porque, Noé, tu está construindo uma arca, mas nem chover não chove. Só brotava um orvalho do solo, e as pessoas falavam para Noé, mas Noé, para que tu está fazendo isso? E para botar animais aí dentro ainda, Noé? Mas que loucura é essa? Talvez eu e você, nós já passamos por algum tipo de chacota, por algum tipo de, alguma pessoa que não acredita no retorno de Jesus, não acredita na Bíblia falando, mas você está acreditando no retorno mesmo de Jesus? Tu acredita em Jesus mesmo? E as pessoas nos dias de Noé, amados irmãos, olha, se você prestar atenção lá em Gênesis, simplesmente sobrou Noé e mais 7 pessoas. E Jesus falou, pois assim como foi nos dias de Noé, assim será também a vinda do Filho do Homem. Irmãos, se naquele grande dia, naquele glorioso dia, poucas pessoas estarem com Jesus, a gente não pode ficar espantado. Porque se nos dias de Noé, só simplesmente a família dele foi poupada, por que seria diferente nos dias de hoje? Porém, eu e você precisamos fazer diferença. Eu e você precisamos fazer a diferença na igreja, fora da igreja, sendo igreja lá fora. Porque só assim muitas pessoas ouvirão o Evangelho, serão libertadas da mesma maneira que eu e você fomos. Naqueles tempos, Noé, ele era um pregador da justiça, ele falava sobre o juízo de Deus, ele falava que, na verdade, Noé respeitou a agenda de Deus, porque aquilo que Deus pediu para ele, ele fez. Por mais que parecia loucura. Então, tantas coisas Deus tem pedido para mim e para você. E nós estamos protelando.
Nós deixamos de nos reconciliar com algum irmão, deixamos de pedir perdão para alguém que há tanto tempo a gente não conversa, deixamos de pregar o evangelho para uma pessoa que a gente conhece. Nós precisamos avançar o evangelho, nós precisamos avançar o reino de Deus. Eu e você fizemos parte de tudo isso. E naqueles dias não perceberam até que veio o dilúvio. Irmãos, na volta gloriosa de Jesus talvez vai ser assim. Muitas pessoas, a hora que virem Jesus voltar, não haverá mais tempo. E aí as pessoas irão se deparar, realmente aquilo que falavam era verdade. E aí não haverá mais tempo para o arrependimento. E Deus, em sua soberania, tem falado de várias maneiras com as pessoas. Terremotos, guerras, fome, perseguição, a própria pandemia do coronavírus. Será que essa pandemia, Deus está no controle de toda ela, mas será que ela não está esfriando o coração das pessoas? Será que as pessoas estão deixando de ir para as igrejas, lógico, com limitações, mas temos transmissão, temos tantos outros recursos e as pessoas estão deixando de lado a palavra de Deus, estão deixando de lado estar com Jesus. Os estudos mostram, amados irmãos, que nos últimos tempos as pessoas não estão mais nem entrando na internet, que é o recurso que hoje a gente tem para quando as pessoas não estão presencialmente na igreja. Elas largaram de mão o evangelho. Será que realmente essas pessoas, elas estavam vivendo o evangelho genuíno? Porque o evangelho genuíno, ele se vive todos os dias, ele se vive diariamente. Amém, irmão? E tantas trombetas de Deus têm tocado. A gente quer ouvir uma trombeta de Deus, mas guerras, rumores de guerra, perseguição, tudo isso está acontecendo. O que está faltando para que a gente venha anunciar a palavra de Deus para as outras pessoas? As trombetas de Deus estão tocando diariamente. Cabe a mim e a você estar sensível ao Espírito Santo para a gente poder ouvir isso. Então, 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Portanto, vigiem, porque vocês não sabem em que dia virá o Senhor de vocês. Irmãos, aqui, o texto ele não está falando de um arrebatamento secreto, tá? Aqui o texto, muitas interpretações falam que vai acontecer um arrebatamento secreto e outras pessoas ficarão aqui para passar pela tribulação. Nós provavelmente viveremos essa tribulação. E esse arrebatamento será o final. A igreja gloriosa de Jesus subirá com ele. E aqui o texto está falando, então 2 estarão no campo, um será levado e o outro será deixado. Irmão, fazendo uma aplicação para os dias de hoje, aqui talvez esse que será deixado, pode ser uma pessoa que trabalha com você, no seu trabalho, que está ali sentado diariamente contigo, e talvez por vergonha, talvez porque você não observa as oportunidades que Deus tem te dado para falar do evangelho para aquela pessoa, essa pessoa que é deixada para trás, é uma dessas, que ficará no grande juízo de Deus e receberá a condenação eterna. Essa outra pessoa, 2 mulheres estarão trabalhando no moinho, uma será levada e a outra será deixada. Jesus exemplificou aqui de uma forma muito prática para os discípulos. Então eu e você, nós precisamos pregar esse evangelho da graça que nos resgatou do império das trevas. Eu e você estávamos no mesmo lugar, não existe distinção. Eu não estava num lugar diferente de vocês. Nós estávamos com lodo até por cima dos nossos olhos, irmãos. Nós não conseguimos enxergar, nós não conseguimos nos mover, mas Deus, do seu infinito amor, pela sua imensa misericórdia, por tanto que Ele nos amou, entregou o seu único Filho, e pela graça genuína de Deus hoje, eu e você temos a oportunidade de receber esse maravilhoso presente. E o que eu e você temos feito com essas pessoas que diariamente convivem conosco? Eu e você recebemos essa graça de graça, e nós temos a oportunidade diária de falar dessa graça poderosa, dessa graça que nos fez novamente reviver para uma nova vida. Nós precisamos ser intencionais, ser igreja no nosso trabalho, ser igreja aonde quer que nós colocarmos a planta dos nossos pés. Nós precisamos cumprir com a agenda de Deus em nossas vidas. Não tenta encaixar a tua agenda, amado irmão, na agenda de Deus, porque senão vai ficar muito corrido. A nossa vida ela é muito corrida. Nós temos as nossas atribuições diárias, e se nós olharmos hoje, essa pandemia, tudo está praticamente uma loucura. Mas irmão, os campos estão brancos,
Vamos aproveitar essa grande oportunidade que Deus nos deu. As pessoas estão cada dia mais ansiosas. Elas precisam de uma palavra de conforto, uma palavra de esperança. Use dessa grande oportunidade da pandemia para fazer com que o Evangelho, o reino de Deus, avance na vida das pessoas. Amém? Porém, considerem isso. Se o pai de família soubesse a que hora viria o ladrão, vigiaria e não deixaria que a sua casa fosse arrombada. Por isso estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá, a hora em que vocês menos esperam. Irmãos, vocês já perceberam aqui que Jesus, ele o tempo todo fala para os seus discípulos, olha, vocês precisam estar vigilantes, vocês precisam estar atentos, vocês precisam a todo momento ter a vigilância e estar prestando atenção em todos esses sinais. Porque o retorno de Jesus, ele vai pegar muitas pessoas desprevenidas. O retorno de Jesus será como no texto. Se eu falasse para vocês que o ladrão iria na casa de vocês, eu sendo uma pessoa de confiança, na data X marcada, será que você, pai de família, teria coragem de dormir naquela noite que eu falar? Ou será que você estaria vigilante, cuidando da sua casa, cuidando do terreno? Você estaria. Mas é porque talvez as coisas também materiais aqui, elas estão tendo um grande valor para nós. E as coisas espirituais parece que perderam o valor. Parece que a oração já não é mais tão importante. Parece que a nossa comunhão com Deus já não é mais tão importante. Parece que participar de um pequeno grupo já não está sendo mais tão importante. Parece que ir à igreja já não está sendo mais tão importante. Amados irmãos, nós precisamos vigiar. Nós precisamos estar vigilantes. Porque a vinda será imprevisível e ninguém sabe o dia e nem a hora. E eu não quero dizer para você isso para que você fique amedrontado. Porque será um dia glorioso para os cristãos. Nós temos que estar ansiando. O cristão que tem medo do retorno de Jesus tem alguma coisa errada. Mas eu e você precisamos estar vigilantes, por quê? Porque nós precisamos pregar essa palavra para as pessoas que estão aí vivendo a sua vida de uma forma normal. Nós precisamos ter comunhão com os nossos irmãos que estão diariamente se esfriando, perdendo o primeiro amor por Cristo. E nós precisamos estar preparados para o seu retorno glorioso. E estar preparado, amados irmãos, nós não perderemos a salvação jamais, porque aquele que te salvou, ele é fiel para levar até o final, ele é fiel para completar a obra em mim e em você. Então cabe a mim e a você, fazer com que esse evangelho alcance todas as pessoas que estejam no nosso círculo de amizade, no nosso convívio social, para que Cristo seja glorificado. A palavra de Deus lá em 2 Pedro fala assim: para o Senhor um dia é como 1000 anos, e 1000 anos são como um dia. Já se passaram praticamente 2000 anos. Pois é, Jesus não voltou ainda? Ele não voltou. Mas a palavra de Deus se cumpriu. A palavra de Deus tem se cumprido. Nos últimos sermões do pastor Bruno, a gente viu que 81% praticamente de todas as profecias já se cumpriram. No Novo Testamento fala 8 vezes mais do que no Velho Testamento sobre a vinda do Senhor Jesus. É fato, ele vai vir, ele não vai tardar. E aí, o que eu e você, nós temos feito para esse retorno? Como que eu e você temos nos preparado, e além de nos preparar, nós estamos fazendo discípulos para Jesus? Porque lá em Mateus 28 fala, ide pregar toda criatura, batizando em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e nós precisamos cumprir com esse ide, e nós precisamos fazer discípulos. Mas se não fazemos discípulos para Jesus, nós temos que parar de fazer discípulos para nós. Tem tantas pessoas fazendo discípulos para si mesmo. Irmão, se você faz discípulos para si mesmo, pode ter certeza que vai chegar um dia que você vai estar cansado. Porque é você fazendo a obra na vida do seu irmão. Nós estamos vivendo em comunhão, é necessário. Nós precisamos orar junto, é necessário. Nós precisamos exortar, é necessário. Mas nós precisamos fazer discípulos para Jesus. Porque se você faz para Jesus, ele que vai fazer com que o irmão, ele fique dentro da obra, o Espírito Santo fique trabalhando na vida dele. Mas quando eu e você estamos ali com o irmão e fizemos discípulo para ele, eu e você temos o compromisso de ficar fazendo a obra na vida dele. Ou seja, existe uma codependência dessas pessoas em nós. As pessoas começam a criar uma expectativa em nós. Nós precisamos gerar uma expectativa dessas pessoas, não em nós. Nós somos falhos, pecadores ainda. Nós precisamos fazer com que essas pessoas olhem para Cristo, somente para Cristo. E aí nós precisamos fazer discípulos.
E para fazer discípulos, como nós temos batido na tecla, será que você é um discípulo? Será que você diariamente está se tornando parecido com Jesus? Fica essa pergunta e você não precisa me responder. Sonde o seu coração e peça para o Espírito Santo te ajudar. A palavra lá em Apocalipse 3:20 diz assim: eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei e ele comigo. Irmãos, aqui Jesus fala essa palavra para a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia aparentemente tinha, boas obras, mas Jesus fala assim: olha, você não é nem quente nem frio, você é morno. Quem dera você fosse quente ou frio. É as pessoas que ainda se encontram em cima do muro. Irmão, se você se encontra ainda em cima do muro, se você não decidiu ainda deixar Jesus governar a sua vida, você já tomou uma decisão, porque estar em cima do muro já é tomar uma decisão. E aí Jesus fala: olha, quem dera se você fosse quente ou frio. Nós precisamos entregar o nosso coração, mas entregar o nosso coração por inteiro. Nós não podemos entregar uma parte só da nossa vida para Jesus. Nós não temos como entregar metade da nossa vida. Ó, Jesus, metade da minha vida é tua, a outra metade deixa que eu me viro. Não, amado irmão. Deixa Ele entrar na sua vida. Deixa Ele comandar a sua vida. Fazendo algumas aplicações, irmãos. A noiva de Jesus, ela precisa estar limpa para estar com Ele na bodas do Cordeiro. Nós precisamos pregar o Evangelho, fazendo com que, quando Jesus voltar para bodas do Cordeiro, Ele buscará a sua noiva sem mácula nenhuma. Ele buscará a sua noiva sem nenhum tipo de mancha. Como nós temos nos preparado para esse retorno? Como eu e você temos lidado com o pecado em nossas vidas? Como eu e você temos vigiado, mantendo em vigilância? Nós precisamos estar atentos, amados irmãos. Porque essa pandemia, por um momento, ela tem mostrado que os campos estão brancos para a gente pregar o Evangelho. Mas por outro momento, as pessoas estão se sentindo acuadas. Nós precisamos ter um espírito do quê? Um espírito de confiança no Senhor. Nós precisamos descansar na obra do Senhor. Eu e você precisamos fazer com que as pessoas olhem para nós e vejam a esperança que está em nós. Só assim a igreja de Deus vai avançar. Só assim a noiva vai estar limpa, a noiva vai estar purificada para o grande e glorioso retorno do nosso Senhor Jesus, e nós passaremos a eternidade com Ele. Que nós estejamos vigilantes e vamos colocar em prática o Evangelho que Jesus nos ordenou, irmãos. Nós precisamos colocar diariamente em prática. E hoje pode ser um dia que Jesus está falando contigo, para tu começar a vigiar mais. Como está a tua vida de oração? Como está a tua vida diariamente na palavra? Como tu tem sido intencional com tudo aquilo que tu estás aprendendo na palavra de Deus? A palavra de Deus de Gênesis e Apocalipse, em minha vida e na sua, se nós lemos, de nada serve se não aplicar ela. Irmão, se tu sabe um versículo da Bíblia, aplica esse versículo na tua vida, intencionalmente, com toda a intensidade. É a palavra de Deus sendo gerada na sua vida e você precisa propagar as boas novas de Cristo. Hoje pode ser um dia que tu vai te entregar mais para Cristo. Você pode sondar o seu coração e dizer: olha, realmente a minha vida de oração, ela não está tão boa quanto eu gostaria. Eu acho que a parte onde eu trabalho pode ser um pouco mais evangelizada pela minha vida, muito mais do que eu gostaria. Então que no dia de hoje, o Senhor possa falar contigo e que tu possa, em nome de Jesus, sair daqui diferente da maneira que tu entrou. Peça para que o Espírito Santo te ajude a sondar o teu coração. Faça como o rei Davi naquele dia: Senhor, sonda o meu coração, esquadrinha o meu coração e vê se existem caminhos maus. Nosso coração é uma fábrica de ídolos, amados irmãos. Se não é o Espírito Santo de Deus, tantas vezes nos mostrar e nos interromper de fazer tantas coisas, aonde será que nós estaríamos hoje? Você já parou para pensar? Os nossos pensamentos nos levam a tão longe. Se não é o Espírito Santo nos trazer, nos centrar, fazer com que nós venhamos a focar na palavra, nós vamos muito longe. E você sabe, porque os nossos pensamentos, eles são totalmente diferentes dos pensamentos do Senhor. Então que eu e você podemos estar cada dia mais alinhados com tudo aquilo que o Senhor quer das nossas vidas. Vamos fazer discípulos, amada igreja. Vamos
estar engajados para fazer discípulos? E aí existem alguns passos que nós precisamos fazer após fazer discípulos. Nós precisamos estar diariamente vivendo o Evangelho, porque cabe a mim e a você viver esse Evangelho e as pessoas olharem para nós como verdadeiros discípulos de Jesus. Jesus, no dia que ele foi entregue, ele era tão parecido com seus discípulos e os discípulos tão parecidos com ele, que o próprio Judas teve que dar um beijo no rosto de Jesus para entregar Jesus. O próprio Pedro, quando negou Jesus 3 vezes, ele era tão parecido com Jesus, por ter andado com Jesus, que as pessoas falavam: Pedro, mas tu é tão parecido com ele, mas tu caminha como ele, tu fala como ele. Será que eu e você, em tudo aquilo que nós estamos fazendo, nós estamos parecidos com Jesus? Um discípulo de Jesus precisa ser parecido com ele. Então, que Jesus ele possa, cada vez mais, com seu Santo Espírito, estar nos confrontando e estar nos levando para o centro da vontade dele, que é o melhor lugar que nós podemos estar. E aí nós precisamos descansar no Senhor, amados irmãos. Em meio a tudo isso que está acontecendo, nós temos que descansar em Deus. Nós temos que buscar refúgio nele, porque só nele, nos dias de hoje, nós iremos encontrar paz e refúgio. E aí, você precisa dar um segundo passo. Você precisa fazer parte da Viva. Você precisa estar engajado na igreja. Você precisa estar fazendo parte de um pequeno grupo. Você precisa estar mais intencionalmente participando das orações. Tantas coisas nós temos para fazer. Procure o pastor Bruno durante a semana e veja quantas atividades, quantas pessoas precisando de ajuda. A igreja ela não pode estar focada somente no pastor. O pastor ele serve para estar aqui ministrando, ele serve para estar nos direcionando, mas a igreja como um corpo de Cristo, ela precisa estar se movendo, e se movendo em uma única direção, se movendo como um corpo, num conjunto. Nós não podemos ficar reféns de uma única pessoa. Nós precisamos glorificar o nome de Deus com a nossa vida, nós precisamos glorificar o nome de Deus com as nossas atitudes, nós precisamos avançar o Evangelho, e não cabe só o pastor Bruno fazer isso. O pastor Bruno é só uma parcela. Se nós estamos aqui hoje à noite, foi pela graça de Deus, foi pela oportunidade que Deus nos deu de estarmos aqui para ouvir novamente a palavra de Deus. Mas se amanhã de manhã, a hora que nós acordarmos, nós não colocarmos em prática tudo aquilo que nós temos ouvido aqui, nada adianta, amados irmãos. Nós ficamos falando mais do mesmo. E aí naquele grande dia o Senhor Jesus voltará. E tudo eu estou te falando por quê? Porque tudo aquilo que nós estamos negligenciando, porque Jesus, ele falou que ele preparou as boas obras para que nós andássemos nela. Existem tantas boas obras que eu e você teríamos que andar, e nós seremos cobrados por essas boas obras que talvez nós não estamos andando. Então nós precisamos estar cada vez mais procurando saber qual é a boa, agradável vontade do Pai. Amém? Viva a Viva e esteja engajado num pequeno grupo, como eu falei. Os pequenos grupos, eles irão começar. Será que você já está engajado num pequeno grupo? Ah, mas eu não preciso estar engajado num pequeno grupo. Nós precisamos estar engajados, alinhados, nos movendo para um único propósito: avançar pela cidade de Criciúma, mudar o cenário da cidade de Criciúma, mudar os bairros da cidade de Criciúma, mudar através do quê? Do Evangelho, para que no grande e glorioso dia do Senhor, quando Ele voltar, a gente possa ver tantas pessoas que nós ministramos o Evangelho, estando junto conosco, naquele grande dia. Amém? E outro passo que nós podemos dar, é servir na Viva. Existem tantas coisas que nós podemos fazer, estando tanto dentro da igreja, quanto lá fora. Existe tanto serviço que nós podemos fazer, e fazendo isso, nós estaremos fazendo o reino de Deus avançar, pelo meio do serviço. Eu e você, estando servindo aqui dentro da igreja, servindo lá fora, porque não existe diferença entre servir aqui dentro da igreja e servir lá no seu ambiente de trabalho. Você faça isso com excelência, faça todos os dias o seu trabalho como se você estivesse glorificando o nome de Deus. E aí, com certeza, as coisas no seu ambiente de trabalho começarão a mudar. Sirva o mundo pela Viva. Nós podemos servir o mundo tanto pela Viva quanto por qualquer outro tipo de serviço.
As obras estão aí, só não faz a obra aquele que não quer enxergar a obra de Cristo. Muitas vezes o irmão quer fazer uma viagem missionária, o irmão quer cruzar o oceano para fazer uma viagem missionária, e o seu irmão na porta, talvez um parente, uma pessoa que mora no seu mesmo condomínio, um vizinho de porta, está passando tanta dificuldade, e aí nós conseguimos enxergar o outro lado do oceano. Irmão, por enquanto que nós não conseguimos cumprir com o básico de Deus, a gente não vai conseguir cumprir com as coisas complexas para fazer com que o reino de Deus avance. Se Deus deixou para ti a porção pequena para que você faça com excelência. Se cada um fazer com excelência, cada porção que Deus nos deixou para fazer, com certeza, nós como o corpo de Cristo, faremos com que o reino de Deus avance. E avance para que muitas outras pessoas, elas possam estar aqui ouvindo o Evangelho, como eu, um dia e você, fomos evangelizados por alguém. Amém? O louvor pode subir. Apocalipse 22, 20 e 21 fala: aquele que dá testemunho dessas coisas diz: certamente venho sem demora. Amém. Vem, Senhor Jesus. Irmãos, Jesus, ele vai voltar. Estejam convictos que ele vai voltar. Ele vem sem demora. A sua palavra está se cumprindo e ele vai cumprir com tudo aquilo que ele falou. Que nós, nessa noite, saímos daqui com o coração diferente da maneira que nós entramos. Que nós possamos estar vigiando de uma forma onde nós não estamos com medo do retorno de Deus, de Jesus. Que nós não estamos com medo desse retorno, mas que nós estejamos preparados para esse retorno. Para que no dia em que Ele voltar, nas bodas do Cordeiro, nós possamos estar lá com Ele. E cearemos com Ele. E estaremos a eternidade conhecendo o Senhor. Que eu e você, nós possamos colocar tudo isso em prática. Que eu e você podemos sair essa noite daqui, transformados por esse Evangelho, que diariamente tem confrontado os nossos corações, mas ele serve de combustível para que eu e você façamos a diferença. Hoje em dia nós não temos perseguição nenhuma. A grande tribulação poderá começar, talvez na nossa geração, na geração dos nossos filhos, na geração dos filhos dos nossos filhos. Mas nós temos tantos testemunhos de reais perseguições por causa do amor a Cristo, por causa da propagação do Evangelho. Pela graça de Deus, eu tive uma oportunidade de fazer uma viagem missionária um dia, isso faz uns 3 anos, e realmente eu ouvi o que era perseguição, irmãos. Quando questionamos sobre uma família, e isso, preparando esse sermão, toda a vida vinha esse testemunho daquela família na minha mente. Porque eu realmente não sabia que tipo de evangelho eu estava vivendo. Eu realmente não sabia qual era o evangelho da intensidade que nós precisávamos viver, seja aqui ou seja fazendo uma viagem missionária. A família dessa senhora, ela foi perseguida, era uma refugiada síria. Tantas coisas tristes aconteceram com a vida dela e ela já era cristã. Acabaram matando o marido dela na frente dela, acabaram fazendo várias outras atrocidades com a família dela, coisas terríveis mesmo. E naquela oportunidade a gente fez uma pergunta para ela e a pergunta foi a seguinte: como que é não negar Cristo nessas circunstâncias? E por que tu não em nenhum momento negou a Cristo, por mais que se intensificava a perseguição na tua vida? E a resposta que ela me deu, amados irmãos, foi essa: é que todas as vezes que acontecia algo com a minha família ou com a minha vida, eu me identificava por aquilo que Cristo fez na cruz do Calvário por mim. E aí eu olhei para mim mesmo, eu não tinha onde enfiar a minha cara, aquilo ali foi como se fosse uma flecha no meu coração e eu me perguntei: que tipo de evangelho eu estou vivendo?
Que tipo de evangelho que eu tenho oportunidade de falar do amor de Cristo no meu trabalho, para minha família, no meio da rua, na minha cidade. Eu tenho oportunidade de entregar a Bíblia, eu tenho oportunidade de falar da Bíblia, eu tenho oportunidade de falar de Jesus, que me resgatou de um império das trevas. E eu não estou fazendo nada. Talvez tantas coisas acontecem em nossas vidas, amados irmãos. Perseguições individuais, para que eu e você pudemos colocar um evangelho genuíno em prática. Porque parece que quando nós não somos apertados, parece que quando nós não somos pressionados, nós ficamos parados. Ah, mas Deus é soberano. Deus é soberano, está no controle de todas as coisas. Mas onde fica a responsabilidade do homem? A minha responsabilidade é a sua. Deus, Ele pode fazer tudo e todas as coisas. Mas Ele é tão amor, que Ele coloca eu e você a participar do plano redentor salvífico dEle. O que eu e você temos feito? Que essa noite nós possamos sair com essa frase daqui. O que eu e você estamos fazendo para que o evangelho do nosso Redentor Jesus alcance mais e mais pessoas, para que naquele retorno glorioso dEle, nós possamos estar nas bodas do Cordeiro. E aí assim, lá não haverá mais nem choro, tristeza, doença, lá não haverá mais nada. Vamos avançar com o evangelho, amados irmãos. Vamos ser intencionais. Vamos nos comprometer. Nos comprometer com aquele que se comprometeu na minha vida e na sua. Porque Ele prometeu que Ele iniciou a obra na minha vida e na sua. E Ele é fiel para completar. Sejamos fiéis com eles também. Amém? Se coloca de pé, vamos adorar o Senhor.